Quando você acha que o jornalismo da Globo já chegou ao fundo do poço, suas figurinhas carimbadas aparecem para provar que sempre tem como ir ainda mais fundo. Só que dessa vez a militância política descarada passou por uma situação inesperada. Um convidado internacional que comentava em um dos programas da Globo News não aceitou ficar em silêncio diante dos absurdos que ouviu e esculachou a Globo ao vivo e em rede nacional. Eu já vou mostrar isso para você e eu ainda tenho uma cena patética de Lula para mostrar nesse vídeo. Mas antes eu preciso mostrar como tem se desenrolado a repercussão do atentado a Trump dentro da emissora para entendermos o vídeo que eu vou mostrar a seguir. Caso você não esteja por dentro do que aconteceu com Donald Trump nesse último sábado, eu publiquei um vídeo aqui no canal no domingo explicando aquilo que realmente aconteceu, mostrando vídeos que provam os fatos e confrontando isso com a forma como boa parte da imprensa brasileira noticiou. Enfim, as pseudo-jornalistas da Globo News não têm conseguido chegar nem perto de esconder a sua militância política e o seu ódio por Trump. Daniela Lima, por exemplo, ao falar sobre aquilo que Biden deveria fazer a partir de agora, deu a entender que Trump foi o culpado pelo atentado e que a esquerda americana representaria os adultos que colocariam ordem na casa. Lembrar esses episódios e falar, olha, se nem ele, vítima das próprias ideias, consegue parar esse assunto, precisamos nós aqui sermos o adulto na sala e dizer um basta para essa política de ódio nos Estados Unidos. Poucas horas mais tarde, foi a vez de Andréa Sadi protagonizar cenas vergonhosas. Ao falar sobre a melhora nas estratégias de campanha de Trump nessa corrida eleitoral em relação às anteriores, ela fez questão de deixar claro que essa era uma opinião de especialistas, não dela, e ainda tentou fazer com que o mérito disso não fosse de forma alguma atribuído ao candidato. Falando para vocês aqui dessas mudanças de estratégias políticas do Trump desde 2016 e hoje ele tem uma campanha mais profissional, segundo analistas, tá? Qualquer analista com quem a gente converse sobre o Trump antes e o Trump depois, não que seja legítima ou genuína a mudança, mas a estratégia, ele está se reposicionando com essa estratégia para tentar conseguir esses votos mais ao centro. E ainda nessa mesma linha de raciocínio, não poderia faltar aquela velha narrativa repetida incansavelmente pela esquerda no mundo todo, a do discurso de ódio. Ele foi um personagem muito importante desse discurso de ódio, discurso de caos, discurso de raiva, tão difundido pelo Trump em 2016, tá? Chega a ser bizarra a capacidade desses militantes de, em meio aos seus próprios discursos que exalam ódio pelos seus opositores, atribuírem o tal discurso de ódio justamente à sua oposição. E se essa absoluta incoerência já era nítida antes, o atentado contra Donald Trump a deixou ainda mais clara. E esse foi mais um dentre tantos casos de atentados contra representantes da direita, ou que nem precisam ser de direita, mas que são considerados como inimigos pela militância de esquerda. O caso desse sábado foi mais uma evidência de quem são aqueles que estão realmente dispostos a tudo para atingir os seus objetivos. Só que, como você viu anteriormente, a militância de esquerda ainda tenta colocar a culpa do acontecido no suposto discurso de ódio que eles dizem ser da direita. Isso é tão ridículo quanto um estuprador que coloca a culpa na vítima pelo crime cometido. É uma negação absurda da realidade, é uma covardia, é uma completa falta de decência. E esse comportamento é apenas uma repetição daquilo que é feito pelas lideranças dessa militância. Aqui no Brasil, o presidente Lula é o exemplo mais claro disso. Ele jamais assume a responsabilidade sobre um erro, jamais assume a responsabilidade sobre um resultado negativo. Pelo contrário, ou ele coloca a culpa na sua oposição, mesmo que não haja um mínimo de plausibilidade nisso, ou ele simplesmente nega a existência desse resultado. Enfim, voltando a Andréa Sadi, eu ainda preciso mostrar mais um trechinho de vídeo deste mesmo programa. Ao fazer uma pergunta a um consultor de estratégia política convidado a participar do debate, ela falou, como sempre, em extrema-direita. Usando, obviamente, esse episódio do atentado nos Estados Unidos como referência, como o senhor vê o impacto disso para a extrema-direita no mundo? O convidado, no entanto, não caiu nessa armadilha e respondeu usando o termo direita. Se, por um lado, é um reforço para a direita, eu chamo a atenção para esse detalhe porque essa é mais uma estratégia da militância de esquerda na sua tentativa de desmoralizar sua oposição. Como eu já falei em alguns vídeos e expliquei melhor isso no e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda, cujo link, por sinal, está aqui na descrição do vídeo, a presença em peso da militância de esquerda dentro do meio acadêmico e do jornalismo facilitou essa migração dos espectros políticos para favorecer
a militância de esquerda. A extrema esquerda passou a ser chamada de esquerda, o centro passou a ser chamado de direita e a direita de extrema direita. Tudo aquilo que é extremo soa como perigoso para grande parte da população, e assim a militância de esquerda criou a narrativa de que é a direita, que eles chamam de extrema direita, que representa um perigo para a sociedade. Mas esse vídeo que eu acabei de mostrar está longe de ser a melhor cena vista na Globo News após o atentado contra Trump. Ainda no domingo pela manhã, um dos programas da Globo News trouxe 2 convidados para participarem por vídeo do programa. O marqueteiro político Amaury Chamorro, que trabalha na campanha de um candidato do PSOL, e o analista político americano Brian Winter, que é o editor-chefe da America's Quarterly. O marqueteiro esquerdista brasileiro resolveu adotar no seu comentário a postura negacionista e ficou fazendo incitações de que o atentado contra Trump teria sido forjado. A situação é bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto. É muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente durante do palco, né, e a proteção que deram e o espaço, deixaram ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio de um atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, para que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Só que o analista americano não ficou em silêncio diante das asneiras ditas pelo militante. Brian Winter pediu a palavra e protagonizou uma das cenas mais humilhantes da história da Globo. Brian, a gente viu que você pediu a palavra, por favor. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Não é o dia para fazer isso. Eu acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. Uma salva de palmas para esse comentário. E caso você esteja se perguntando sobre Lula, se ele fez alguma coisa de diferente depois da pescaria que eu mostrei no vídeo de ontem, ele fez sim. Lula recebeu o presidente da Itália, Sergio Mattarella, em Brasília para a assinatura de alguns acordos entre os dois países. Em seu discurso, Lula mostrou mais uma vez quais são as prioridades do seu governo. Eu acho que vale a pena registrar aqui, gente, que eu estou de púlpito novo. Por incrível que pareça, eu estava há 1 ano e meio reivindicando um púlpito que tivesse um lugar para colocar um copo de água. E o Stuquia conseguiu providenciar. Então, hoje eu estreio, nesse encontro com o presidente Mattarella, um púlpito novo para o presidente da República do Brasil. Marca a data de hoje.
Bom, fica mais do que claro que o povo não é prioridade para esse governo. Aqui cada um precisa cuidar de si próprio. E uma das melhores formas de fazer isso é tratando das dores articulares, dores nas costas e dores musculares. Eu faço isso tomando diariamente o Aleve Pro Max, uma fórmula natural que age rapidamente e apresenta resultado logo nos primeiros dias de uso. Todas as informações sobre esse produto você encontra no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.